aqui. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui nas redes sociais. Tive a necessidade de vir hoje, veja bem o horário, mas contudo vai ficar gravado e nós vamos poder assim estar acessando posteriormente, porque nós queremos nesse dia trazer conscientização aos amados irmãos em Cristo e fazer um alerta a muitas pessoas que estão desenfreadamente deturpando o Evangelho em nome de uma promoção pessoal. E nós não podemos aceitar que isto continue e temos que conversar nesta noite a verdade do Evangelho, esclarecendo e já dizendo: para com isso enquanto é tempo. Você está mexendo com quem não devia, fazendo o que não devia e pode ter a resposta que você não queria. Queridos e amados irmãos, ultimamente nunca se viu assim, dado a facilidade que temos, o acesso que temos às redes sociais, a oportunidade que temos de falar de público. Eu estou aqui no escritório da minha casa, no meu pequeno escritório, onde eu posso conversar com vocês livre, onde eu posso dizer o que bem quiser, entendendo que as consequências do que eu falar será, na verdade, minha mesma. Se tratando de falar de mim ou de alguém que esteja na horizontal, obviamente isso me traz a repercussão que é esperada como seres humanos. Se tratando de falar algo na vertical de alguém que não está sequer interessado em contribuir com as conversas que dizem em nome dele, pessoas que sequer têm conhecimento da palavra e que vêm deturpando o Evangelho, trazendo a descredibilidade do Evangelho para as pessoas por causa das profecias mentirosas, desrespeitosas, diabólicas. E existem três profecias: profecia de Deus, profecia do homem e profecia do diabo. A maior profecia que está tendo um grande teor da alta escala é a profecia do homem, de homens que não têm o poder de Deus e sequer conhecem o benefício da palavra. Por isso, temos sido açoitados com esse tipo de mensagem horríveis que ela palmilha nas redes sociais, que é aplicado nos grupos de celular. É impressionante quanto se espalha, e até nos grupos das igrejas. De forma que eu vim hoje aqui conversar com o mundo, dizer para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga do Evangelho, você que muitas vezes está se sentindo até descartado por alguém que trouxe uma mensagem, uma profetada do homem em nome de Deus. E acredite, ele só faz isso porque o salário do pecado, ele vai ser sempre cobrado, mas não é na hora que peca já cobra. Se assim fosse, já tinha morrido uma multidão de mentirosos, sem vergonha, sem respeito pelo Evangelho. A grande verdade é essa. Mas vamos lá. Em João, capítulo de número 3 e versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que ele deu o seu Filho unigênito, o único que ele tinha, para quem nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando esse versículo foi mencionado pelo apóstolo João, que não era de tudo indulto, tinha pelo menos a ciência divina e o entendimento da vida, seguia o mestre, e esse que escreveu tal palavra tinha um conhecimento mais profundo, tinha um contato mais estreito com o Senhor. Quando existiu, o Jesus saiu do meio das pessoas para ir para prefiguração no monte, um dos que ele levou para que ele conhecesse, para que ele visse de perto. Ele tinha entendimento do que estava falando, mas contudo a sua ciência não alcançou, não teve a palavra exata para lhes dizer que tamanho do amor que Deus teve pela população, ao ponto de enviar o seu único filho, só tinha um, e enviou para morrer em morte de cruz para salvar a humanidade. Esse amor não foi
capaz, João não foi capaz de medir esse amor com palavras, não foi capaz de trazer uma expressão detalhada com as palavras minuciosas que apresentasse o tamanho desse amor, porque ele fugia da órbita, ele fugia da compreensão material e secular. É um amor mais profundo, um amor envolvente, de uma maneira que ninguém consegue entender pela lógica. E na verdade não é lógica, é fé. Muitas pessoas querem hoje, vindo aí nas redes sociais, se promover, e eu fico envergonhado. Igrejas onde tem um montão de homens de terno e gravata, assim como o tour que coloquei aqui para ficar mais apresentável, um ministério cheio de pessoas, mulheres desrespeitosas com a palavra de Deus, dando uma profecia que não condiz com a palavra, que não embaça-se com a palavra, e um bocado de homens se dizendo de Deus, ainda dando aleluia, ou ainda escutando aquela mensagem, deixando vir a público, fazendo menção das mesmas, incomodando as pessoas, tentando mostrar quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, de quem ela é politicamente correta, ela defende, de quem ela não apoia politicamente, ela vai detona. E isso é um desrespeito, é uma vergonha. Às vezes, você, meu irmão, meu amigo, minha amiga, quiser medir o trajeto de um homem e de uma mulher de Deus, não meça isso pela menção da palavra, do reteté no púlpito, da ida e de vinda, palavras em nome do Senhor. Meça esta pessoa pelo seu padrão de vida. Meça a convenção desta pessoa não pela eloquência que ela tem nas palavras, não pelo dom da retórica que ela adquiriu, não pela forma veemente de expressar uma mensagem em nome, seja de quem for. Mede as consequências dessa pessoa, ou melhor, a vida dessa pessoa não é medida nas palavras mencionadas, é medida na trajetória de sua vida. Tem pessoas que estão lá no culto profetizando em nome do Senhor, mas na verdade já perdeu o esposo, porque não tem sequer uma comunhão, um testemunho de uma pessoa de Deus pautada pela palavra, com a modéstia do entendimento da palavra, com a submissão de esposa. Muitas vezes está lá como mulher de Deus e não é mulher de marido nenhum, porque já perdeu pela falta de testemunho da vida secular, vingativa, com o coração cheio de ira e de ódio, quase como no sistema do Girai. E ai daqueles que estão falando em nome do Senhor. Homens que muitas vezes vão lá para frente e todos estão se apresentando como homem de Deus, pederasta, pé de chinelo, sem respeito, sem conhecedor da palavra, e só porque não tem aí um filtro de proibição da rede social, ele vem querendo se promover. Hoje eu estava ouvindo um homem na internet e eu morri de vergonha. O cara começou conversando e o povo gostando dele. Você avança, e daqui a pouco ele começou a pedir dinheiro. Não custa nada você me dar R$50, não custa nada você me dar R$30. Não custa nada para manter essa live. Essa live é mantida simplesmente pelo o sistema do YouTube, do Facebook, das redes sociais livres. Não tem que pagar nada disso. Olha que aproveitador, cara de pau, desrespeitoso, desrespeitosa. Vai trabalhar, porque na verdade evangelho, essência do evangelho de Deus, qualquer profecia pronunciada, são profecias que são embasadas com a palavra de Deus, profecias que movem os corações pelo amor derramado em nossos próprios corações. Estão pregando o ódio, a ira e a vingança que estão tendo por si próprios, sem entender o amor de Deus e o sacrifício do Pai, dando seu único filho para morrer em morte de cruz pela população. Às vezes, homens considerados de Deus, que são pessoas que estão no meio do mundo, nos púlpitos, pregando mensagem, entregando profecia, e muitas vezes já perdeu a esposa faz tempo, muitas vezes não gera provisão para a família, nega a fé, e pior que o incrédulo, vai conhecer a Bíblia, e aí estão tendo ele como homem, como mulher de Deus. Para com essa palhaçada, já chega. Até que enfim, ontem se manifestou o pastor Gilvan, a quem eu tenho muito respeito, muito carinho, para começar a cortar as asas desses miseráveis mentirosos em nome de Deus. É tanta igreja para todo gosto, é tanta profetada, é tanta política religiosa, que é uma vergonha.
é um desrespeito, é, na verdade, uma falta de amor. Esse negócio que você está manifestando aí, querido, isso é falta de convenção, falta de amor no coração. Alguém está entrando aí para tentar atrapalhar e direcionar os cargos políticos pelas profecias, pelas as menções das palavras mentirosas. Sai do meio dela, povo meu, diz o Senhor. Não tem nada a ver. Se alguém, olha só que desrespeito com a palavra. Tem alguém endeusando Bolsonaro e endiabando Lula. Tem alguém endiabando Bolsonaro e endeusando Lula. Para com esse desrespeito. Vai conhecer a palavra. Toma pudor e respeito. Por que que você não demonstra a convenção do Evangelho? Não se posiciona como homem ou mulher de Deus para não barganhar o Evangelho, para não trazer profecias mentirosas. Dia tanto de tal vai acabar com a tua vida, porque Deus não tem um culpado por inocente. E está escrito lá no livro de Isaías: quem usa o nome do Senhor em vão, o Senhor se manifesta em fazer justiça, em cobrar caro de tu, e não dessas pessoas. Sempre existiu o governo, sempre existiu o prefeito, sempre existiu o deputado, sempre existiu o presidente, e sempre tiveram o seu curso natural. A igreja não tem nada a ver. Igreja, eclésia, povos tirados para fora, que vivem para interceder pelas autoridades constituídas de Deus, porque não tem nenhuma autoridade que não venha de Deus. Escrito está na palavra. E quando estas pessoas fazem um bom ou um mau ministério, certamente é pela sua ciência secular do que entende, e às vezes até, obviamente, pela falta de inspiração divina, porque o governo não é divino, o governo é do homem. Mas a nossa função é interceder a Deus por eles, mas saber que Bolsonaro, pelo fato de estar do lado dos cristãos, não significa dizer que sequer tem a salvação se ele não aceitar Jesus como Senhor e Salvador pessoal da sua vida. E o fato de Lula está sendo jogado para lá como se fosse da mãe. Lula, você desculpa e perdoa esses que estão em nome do Evangelho, sabe? Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Deus não mandou profecia que vai te matar nada, porque se existe uma classe de pessoas que Deus ama e quer salvar, chama-se o pecador. A Bíblia diz que Deus ama o pecador e, obviamente, aborrece o pecado. É só o pecado que separa o homem de Deus, mas na hora que você se arrepende, a Bíblia diz que ainda que os seus pecados sejam vermelho como carmesim, se tornará branco como a lã. A Bíblia diz que o Senhor perdoa os seus pecados e joga no mar do esquecimento, diz o Senhor, e deles não mais me lembrarei. Não se sinta ofendido por uma meia dúzia de pessoas que estão em partido político defendendo e dizendo quem é de Deus, quem é do diabo. Olha, presta atenção, ninguém nessa posição agora nem está condenado ao inferno e nem está determinado ao céu. Para ir para o céu, tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, renunciar a si mesmo, nascer de novo. Esses que estão trazendo essa profecia segundo esse curso desse mundo, é justamente porque está faltando um novo nascimento. E para nossa vergonha, a maioria deles são desviados, pessoas que não suportaram a sã doutrina e o ensinamento salvífico do Senhor e do regulamento da igreja, da doutrina da igreja que vive. São pessoas que se rebelaram e implantaram para si próprios ministérios. Se porventura não foram capazes de ser obedientes aos ensinamentos da palavra, a seguir e obedecer ao seu pastor, porventura não são esses mais um que são aqueles que não entram pela porta, mas que são ladrões, salteadores, que entra por outro canto. Se porventura esses que não suportam a sã doutrina, porventura tem embasamento bíblico e porventura está cumprindo a palavra como servo de Deus, obediente a Deus e também obediente ao seu pastor e à doutrina da sua igreja, está tendo um montão de pessoas que estão se aproveitando do Evangelho e causando para si próprio condenação, profetizando contra os magistrados, contra o presidente Bolsonaro, ou a favor do presidente Bolsonaro, contra Lula, ou a favor de Lula. Vai orar. Onde foi que você aprendeu? Me apresente aí. Está embaçado em qual tipo de evangelho? Esse evangelho é baseado no amor ou na justiça do homem? Você está simplesmente, deixa eu te dizer uma coisa, você está simplesmente desqualificando o evangelho, a essência do evangelho, para que quando as profecias verídica do Senhor, de homem, de verdade, de Deus, de mulheres de Deus que tem uma vida no altar, as pessoas que têm uma vida de amor, de devoção, que não leva mal por mal, mas se alguém os trata mal, eles se humilham.
perante Deus. A Bíblia diz: humilhai perante o Senhor e a seu tempo serão exaltados. Se porventura alguém está exasperado, ele os caminha com espírito de mansidão. Se porventura alguém está em sofrimento, ele acompanha em oração, em provisão. A Bíblia diz: carregai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Deus. É fácil de discernir quem é o verdadeiro cristão e quem é os fajutos, mentirosos, desrespeitosos que estão nas redes sociais trazendo profecias diabólicas e inteiramente do homem para que amedronte ou para que ele se promova diante das pessoas. Essa relação entre você e as pessoas, em nome de Deus, vai dar errado. Isso não tem nada a ver com o evangelho genuíno. Para com essa palhaçada, para com o desrespeito com a palavra de Deus. Respeite o evangelho, respeite as pessoas por quem Jesus deu o seu único filho por eles. E para de entrar no meio da obra divina, porque tu não entende absolutamente de nada a respeito disso. E é justamente por causa disso que tu irás sofrer o dano, simplesmente porque está dizendo o que Deus não disse e falando o que Deus não falou. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero muito mesmo, que você recolha-se a sua insignificância. E não vou lhe respeitar porque você bota um terno, ou porque você fundou um ministério, e porque você está falando grosso, ou está falando bonito, porque você tem aí eu não sei quantos seguidores. O seu respeito devia ser por um homem e por uma mulher que tem temor a Deus e a sua palavra. Qualquer pessoa que vem mencionando aí esse tipo de coisa por si próprio, como se porventura tivesse o respaldo divino, atenção pessoal, não se engane, esses aí são os que não nasceram de novo. As pessoas que querem implantar a sua própria justiça, porque o mundo está assim. Você sabe que aí alguém dá uma olhada para a pessoa diferente, ele não gostou do seu olhar, está atirando na tua cara. Os crentes eram o único povo que chorava e pedia e suplicava a Deus para Deus conceder a paz. Mas agora apareceu meia dúzia de crentes vingativo, que está decidindo quem vai. Eis que é dia tanto de tal, Deus mandou dizer que vai matar. E fica tranquilo, que nessa data que ele disse, talvez seja a data que ele mesmo morra porque ele mentiu. Se você for ver lá no livro de Atos, teve um homem que inventou de mentir em nome do Senhor. A Bíblia diz, ele disse: olha, porque tu não mentiste a nós, mas é o Espírito Santo, Senhor Ananias, você vai morrer. O cara morreu. A mulher veio combinar a mentira quando entrou. E aí, mulher, ela pegou e mentiu. Eu disse: olha, porque o teu marido mentiu, não contra nós, mas contra o Espírito Santo, ele acabou de morrer e você vai no mesmo caminho. A mulher morreu também. E agora eu vou assustar você, mentiroso, se ficar mentindo contra o Espírito de Deus. A Bíblia diz que não tem perdão para você. Para com essa cara de pau, às vezes com cabelos brancos, como o meu, mas desrespeitoso. Recolha-se a sua insignificância. Eu imagino um montão de comentário que vai vir para mim. Porque eu sei que essas pessoas vão se converter hoje pelo que eu estou dizendo. Meu irmão, me perdoa. Eu me empolguei um pouco. Eu fui na vibe da internet. Onde as pessoas dão um like. Dá um like aí, tá? Dá um like aí, tá? Para ser promovido. Transmita essa mensagem para outra. Transmita nada. É mentira. Homem de Deus, mulher de Deus, prega o amor de Deus derramado em seus corações. Chora com os que choram, se alegra com os que se alegram, perdoa os malefícios, os maus que alguém fez. Às vezes nós somos açoitados por vento adverso, por pessoas que podiam nos amar, que podiam nos ajudar na proclamação do Evangelho da paz, na proclamação do Evangelho que perdoa, na proclamação do Evangelho da graça. E às vezes nós somos atingidos por essas pessoas, porque elas querem. Olha só o que tem alguém dizendo aí: não mexe comigo não, tá? Mexe comigo não, que eu sou crente. Se mexeu comigo, já viu? A mão de Deus vai pesar. Vai. Para com isso. Deixa de tolice. Onde que você encontrou isso na Bíblia? Onde que tu é melhor que Jesus? Onde que tu é melhor que Jesus? Jesus ensinou diferente. Vamos para a Bíblia. Você tem um em casa, você tem duas, três, só para se mostrar, mas essa Bíblia, ela precisa ser extraída o que está escrito nela e entrar na tua mente, descer para o teu coração e você aplicar na sua vida no dia a dia. Aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração, diz o Senhor, porque só assim encontrareis descanso para vossas almas. Oh, querido, se alguém te obrigar a ir com ele 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te pedir a túnica, dai também a capa. Se alguém te bater na face, oferece o outro lado. É diferente desse evangelho de vingança, evangelho de... Eita! Escutou? Ó, martelo, decisão, tomaram o lugar de Deus. Senhores, autoridades constituídas por Deus, perdoa essas pessoas, não dê muito crédito para eles não vão gostar nem um pouco do que eu vou dizer agora. Não perde o teu tempo para escutar eles e nem pensa que a tua salvação ou a tua condenação está pelo que eles falou. A tua salvação está em tu reconhecer o plano da salvação de Deus, que não tem nada a ver com o sistema humano das pessoas, o sistema de viver aqui na Terra. Se você, porventura, se você é uma pessoa de cargo letivo, se você é uma pessoa de uma representação pública a qualquer nível que seja, o Senhor Deus, obviamente, se você pedir, Ele vai te auxiliar na tua direção. Não é fácil, muitos conversam besteira porque não entendem de nada de administração. Eu tenho uma pequena empresa, já tenho uma grande dificuldade de administrar essa empresa e não ter nenhuma mutualidade. Imagine administrar um Brasil, imagine administrar um estado, muitas vezes administrar uma cidade. Eu conheço aqui nessa cidade uma mulher por nome de Rosalba Ciarline, foi uma das ótimas prefeitas em Mossoró. Eu moro aqui há 22 anos, sei do que estou falando. Ela foi uma boa prefeita em Mossoró, mas ela resolveu se candidatar como governadora do estado. Na minha concepção, foi uma das piores governadoras. Permita, com todo respeito pela senhora, não quero denegrir a sua imagem, estou falando de ministério. E quero já dizer por quê. Porque administrar uma cidade não é como administrar um estado composto por várias cidades. Se perdeu completamente. Muitas vezes não se tem uma assessoria que venha apoiar e ajudar. E aí a gente peca na administração e muitas vezes aí todo mundo cai em cima, todo mundo quer dizer uma coisa, todo mundo quer falar uma coisa. Se fosse você que estivesse lá, você estava mais perdido ainda, porque a administração não é fácil, não é pelo que se dizem, é justamente pelo que se tem uma boa organização, uma boa administração. Quero parabenizar, sim, sou de parabenizar, por exemplo, o presidente Bolsonaro. Ultimamente, graças a Deus, ele tem feito uma boa gestão, Deus o abençoe, mas não é simplesmente por causa das profecias mentirosas e respeitosas dos crentes. É porque certamente ele tem uma boa assessoria, está bem assessorado e ele está trazendo uma forma diferente do Brasil, por isso que de certa forma tem esses ai, justamente. Mas eu quero lhes dizer, se você é da esquerda ou da direita, para Deus não faz diferença. Ele tanto ama da direita, olha, mão direita ele ama demais, mão esquerda ele ama demais. Para com esse desconforto no meio da sociedade, querendo se promover e estragando a sua índole como cristão, atrapalhando o evangelho divino e a essência do amor de Deus. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um dia o Senhor Deus, o Jesus, falou na sua palavra: eu não vim condenar o mundo, mas salvar. Tem um bocado de condenador por aí. Sai do meio, porque senão tu vai ser atropelado. O Senhor Deus, Ele ofereceu o seu único Filho, porque Ele ama o pecador, porque Ele ama toda aquela matéria-prima, aquela obra-prima que é o homem criado por Deus. A criação divina precisa do perdão de Deus, precisa da salvação de Deus. E o intuito de Deus é preparar uma igreja que pregue o amor de Deus, que convença as pessoas pelo amor. Olha, eu devo dizer que esse sistema de evangelho que está sendo pregado é um evangelho meia-boca, fajudo, desrespeitoso. As exceções, eu estou falando desses aí, boca de mochila, profeta do diabo com profecia do diabo e do homem, em nome de Deus. Esses que certamente estão deturpando a palavra de Deus, envergonhando o evangelho. Pessoas que têm pensamento filactério, que têm ódio, aborrecimento no coração, um sistema vingativo, e de quem ele não gosta, ele está com vontade que essa pessoa morra e está usando o nome de Deus. O que errou muito, fez uma grande besteira, porque é justamente por causa disso que Deus não tem o culpado por inocente.
Então, eu vim hoje aqui dizer para você que quando você, meu amigo, minha amiga, quando você ouvir essa profecia aí de matar, essa profecia de tentar atrapalhar a vida, o sistema das pessoas, quando você vir ela, saiba que na Bíblia também está escrito sobre ela, eu vou mencionar para você não receber. Presta atenção. No capítulo 10, versículo 9 de João, está escrito assim, Jesus falando, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus é a porta, tanto para um quanto para outro. Tanto para a esquerda como para a direita. Tanto para a retaguarda ou para a minha frente. Ou para o que está diante de mim. Jesus, a Bíblia diz que ele veio salvar. Deus deu seu único filho para salvar povos de tribos, línguas e nações. Jesus ama o preto e ama o branco. Ama o rico e ama o pobre. Ama o sábio e ama o ignorante. Contudo, anuncia, está escrito lá no livro de Atos, arrependei-vos e convertei-vos, independente de quem seja, para que sejam apagados os vossos pecados. E assim venha a ti o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Aleluia! Essa é a essência do Evangelho. Quando você se arrepende dos seus pecados, reconhecendo que você é pecador, que você necessita do perdão de Deus, que você necessita de ser resgatado pelo Senhor. Aí, quando você se arrepende de coração e se converte, o que é conversão? É mudança de direção. Segue para o outro lado, deixa de fazer o que fazia e agora passa a ter o tempo de refrigério, quer dizer, o gozo e a alegria da salvação, a presença inefável do Espírito Santo que passa a morar dentro de você. A sua palavra é uma palavra temperada. A Bíblia diz que ela promove a edificação aos que a ouvem. A sua palavra é uma palavra que promove a edificação, não pronuncia mais palavras torpes, que promova a dissensão entre as pessoas. A partir de agora, quando você se converte, quando você se arrepende, reconhecendo o senhorio de Cristo, e você aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você agora passa a se conduzir bem dentro desta sociedade, mas você não aceitou Jesus para poder ser o ícone número 1, mais importante do que o presidente da República, mais importante do que todo mundo, cada qual na sua devida importância. No cargo letivo, a pessoa mais importante é ele lá. No cargo do reino de Deus, a pessoa importante é você aqui. Não precisa ter destaque diante da sociedade, ser pastor de uma grande igreja e uma denominação renomada, com os likes que passa de 4 milhões. Tem nada a ver, estão deturpando o Evangelho e fazendo coisas que não devem. Não é medido por Deus o testemunho, a qualificação de um homem e de uma mulher de Deus pelo seu status social, pela sua forma de como você vive na sociedade. Não. É medido pelo grau de conversão que você tem. É medido pelo o entendimento que você tem que aceitou Jesus, não para tentar atrapalhar o segmento, dar pitaco, dar piada, entregar profecia mentirosa, decidir quem vive, quem morre na terra. Isso é um desrespeito, volto a dizer mais uma vez. Eu não tenho o menor respeito por esses desrespeitosos, porque eles não têm respeito pela palavra do meu Deus e não mandam segundo as Escrituras. Então, está descartado. Converte-te enquanto é tempo, para que seja apagado os nossos pecados e que venha a ti o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Mas você tem que entender que quando nós aceitamos Jesus, não é nada para interferir, para ficar como ícone de destaque aqui na terra. É simplesmente para na nossa eternidade, porque nós passamos a crer. Cremos e por isso falamos. Aceitamos a Jesus pela fé. Não tem nenhum ato comprobatório, não tem nenhum ato comprovado de que aceitou Jesus, aí nós temos que ser rico na terra, tem que ser um ícone de qualidade. Não mexa comigo que eu estendo a mão, e se eu estendo a mão, eita, fogo do céu desce, consome, eu tenho aqui anjos à minha disposição. É tudo bobagem, é tudo bobagem.
Quando eu estava mais jovem e eu comecei a ser dedicado, eu queria muito aprender artes marciais e eu desenvolvi, ou melhor, e me ensinaram o método do soco de 1 polegada, que a gente não tinha que afastar o braço para que o adversário chegasse antes. Daqui de onde estava a gente já rapidinho, e a gente desenvolveu essa técnica, começamos a fazer, e é impressionante quando nós desenvolvemos essa habilidade naquela época, como o nosso soco chegava antes de quem tinha que fazer um esforço para se armar, para poder vir. Quando ele ia, um soco de 1/2 polegada já alcançava ele, já atingia muito mais rápido, e essa pessoa perdia toda a vantagem da sua preparação para poder desferir um soco na pessoa. Quero dizer com isso que evangelho é esse soco de 1/2 polegada. Não tem que ficar se preparando, querendo adquirir posição, 5.000 likes, uma posição social elevada, um respeito e uma continência que as pessoas vão bater para você, para poder você ser denominada como homem de Deus. Não, querido, isso é tudo bobagem, é loucura, é preparação desnecessária. O soco de 1/2 polegada, quero dizer, o evangelho que chega mais rápido, que alcança, é o evangelho da expressão do amor contundente, da revelação de Deus, que pega o homem pecador miserável, pega o homem que tinha vontade de matar e destruir, que não perdoava o seu próximo e agora perdoa, que chora com os que choram, e que mostra o quanto Deus o transformou, o seu coração, justamente pelo seu testemunho de vida dia a dia. Alguém joga coisa mal sobre ele, ele ora a Deus por ele, pede para Deus perdoar. Esse ano de 2016 para cá eu nunca fui açoitado por vendavais tão diferentes, mas eu nunca fiquei tão bem espiritualmente perante Deus, porque eu passei a entender que se eu fosse perder tempo com aquelas pessoas que, por não entender, elas querem muitas vezes nos classificar com aquilo que elas querem que nós seja, nós não somos o que as pessoas dizem que somos, nós somos o que a palavra de Deus determina que nós somos, de acordo como nós agimos, e justamente por isso eu nunca recebi tanta presença de Deus, o refrigério do Senhor, o amadurecimento espiritual, tanto desejo e tanta fome de estudar a palavra, e cada vez que eu vou estudando a palavra eu vou absorvendo para mim a néctar do evangelho para entender que nós não estamos defendendo causa terrena. Jesus falou sobre isso. Pedro, no dia que Jesus foi pego, lá de repente Pedro arrastou a espada, cortou a orelha de Malco. Jesus, pare, não faça tal. O que é isso, Pedro? Está misturando as coisas, está igual esses crentes que estão fazendo a pregação de hoje, querendo ser vingativo, matar as pessoas, trazendo para você. Que é isso, Pedro? Não tem nada a ver com isso, aí é coisa de homem. Olha, Pedro, eu estou numa empreitada diferente. Presta atenção, Pedro. Se fosse para defender a causa aqui na terra, se o meu reino fosse aqui, se fosse isso que eu estivesse defendendo, certamente eu pediria, e o Senhor mandaria legião de anjos destruir esses camaradas aí do nada. Mas presta atenção, Pedro, você não se converteu para estar defendendo o reino terreno, você se converteu para fazer parte do reino futuro. Você não está candidato a nada, você não está buscando ser eleito em nada, você já está eleito como salvos, você está como eleitos de Deus, você está como nação divina, você está agora como pessoa que mesmo estando aqui na terra, mas defende a próxima pátria, a Jerusalém, aleluia, descida dos céus. Você se converteu para se livrar do inferno que está embaixo, para ter a esperança de voar para o céu que fica em cima. Para de se misturar, para de querer defender, de dar pitaco naquilo. Não foi para isso que você foi chamado. Pegou a orelha e colocou de volta na orelha de Malco. Malco ficou olhando, meu Deus, esse ato me convenceu, mas como pode? Ele é diferente. Esse não age como os homens agem. Esse não julga mal por mal. Esse não traz mensagem negativa. Ele devia ter dito, Pedro, me dê a espada que eu quero cortar a outra. Ele vai ficar aumento sem orelha para respeitar. Não, Senhor. Não, Senhora. Põe a orelha no lugar. Põe a cabeça no lugar. Põe a mente para funcionar. Entender que somente o Evangelho de Deus, pelo amor do Pai, alcançado a cada um de nós, expressado com a forma
forma de carinho e amor pelas almas é que vamos alcançar as pessoas, e todos nós vamos ter direito a morar no céu de Deus aos que se converterem ao Evangelho. Amém? Então, aqui está escrito no livro de João, capítulo 10, versículo 10. Jesus disse, olha, presta atenção. Quando alguém disser essa profecia para você, você mede com esse versículo aqui. Tá? Jesus falou, o ladrão, ele não veio senão, ou seja, o ladrão ele veio para roubar, anota aí, 1, matar, 2, já está dentro da profecia dessa turma aí, e destruir, 3. Olha o Senhor, escuta a voz do Senhor. Eu, disse o Senhor, eu vim. Ele veio? Veio. Para que ele veio? Eu vim. Para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Eu podia ler a Bíblia inteira que nunca vai dar razão para essa turma aí. Mas só esse versículo é o suficiente. Alguém está roubando. É do outro lado. É desse time aqui. Alguém está matando. Está a profecia de morte. Determinando morte. É do lado desse outro camarada aí. Quem é ele? Está escrito aqui. O diabo é vosso adversário. E quereis vós satisfazer nele os vossos desejos. Aí, tem coisa mais clara? Essa mensagem é do diabo. E quando você usa a sua boca para fazer isso, está satisfazendo o desejo dele. Ele veio matar, roubar e destruir. Agora Jesus, ele veio para dar vida. E vida com abundância. Sabe, eu estava dizendo hoje para minha esposa, filha, não é difícil. Você vê logo isso. Minha sogra também estava aqui hoje em casa. Ela está ainda aqui, graças a Deus. Nos deu o prazer de estar aqui. Passou a tarde conosco. Orou a Deus. Aqui já, glória a Deus, a função de crente. Nos alegramos com os feitos do Senhor, com os testemunhos de coisas boas, porque a Bíblia diz que quando nos reunimos é para salmodiar, para falar do amor de Deus, para expressar a revelação de Deus em nós pelas coisas boas que Deus nos proporciona. E eu estava dizendo para ela, para minha sogra e para minha esposa, filha, é muito fácil de você discernir. Meu nome é Deaci Santos, sou cooperador da obra de Deus, congrego na congregação Alto dos Louvores, aqui numa das congregações da cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte. Tenho como pastor da congregação o pastor Jacélio, homem de Deus, a quem eu me espelho a cada dia, admiro a sua forma sábia e inteligente de conduzir o povo de Deus, de tirar eles dessa vibe, a forma inteligente deles se conduzir como homem de Deus, como pessoa que aconselha, como amigo. Então, a minha esposa está dizendo que a palavra que Deus deu para ela era seguir o mestre, seguir o líder, desculpe. E o grande problema das pessoas e dessas pessoas que estão fazendo isso é porque eles não seguem o líder. A maioria deles já são desviados, já não acompanha mais o seu líder, já não obedece o seu líder, já criaram para si congregações para eles enfatizar a sua própria vontade sem ter que dar ou medir continência para ninguém, sem dar nenhuma satisfação, porque é o grupozinho dos rebelados. Meu pastor presidente é o pastor Francisco Cícero de Miranda, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus em Mossoró e adjacência das cidades circunvizinhos. O pastor presidente do Rio Grande do Norte, meu pastor, é o pastor Martins Alves. Esses homens são referências para nós. E eu disse para elas hoje, me diga onde que você viu num grupo do WhatsApp, num grupozinho da família, no Facebook, Message, YouTube ou qualquer outra, profecias diabólicas dessa natureza mencionadas pelos nossos pastores. É até um desrespeito a eles. Eles não fazem isso. E por que eu vou fazer, se o meu pastor não faz? Eles não estão preocupados em fazer isso, eles estão preocupados em estudar a palavra, extrair dela as santas e inefáveis palavras que traz o ensinamento para as pessoas alcançarem o céu de Deus. Bendito seja o nome de Jesus pela vida desses homens de Deus. Eu mencionei esses dois para poder você saber que não somos mais um rebelado daí. Não é que só tem crente fiel
na Assembleia de Deus. Não está se tratando disso. Está se tratando de que homem, que seja de qualquer denominação que for, que tenha o temor de Deus, que prima pela a doutrina da Santa Palavra, não menciona esse tipo de mensagem diabólica, satânica, desrespeitosa, que está trazendo prejuízo ao Evangelho sem perceber. Eles são inteiramente tolos. Por isso que a Bíblia diz que até o tolo é tido por sábio quando fica em silêncio. Se você não sabe o que falar, meu filho, fica quieto, tá? Fica quieto. Agora, se você tem desejo de falar, fale, mas fale do amor de Deus. Mostre que esse amor está derramado em seus corações. Chore pelas vidas, clame pelas vidas, suplique pelas vidas, faça corrente de oração pelas vidas e pare de achar que é o magnata da história. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, porque assim, quem sabe, ao seu tempo Ele vos exaltará. Amém? Amém? Glória ao nome de Jesus. Então, sem mais delongas, para de destruir a credibilidade do Evangelho. O povo está misturando, não estão mais sabendo quem é o verdadeiro homem, a verdadeira mulher de Deus, por causa dessas profecias mentirosas e desrespeitosas das pessoas que querem se promover. É uma cara de pau, é um desrespeito falar o que Deus não falou. Glorificado seja Deus. Como se Deus, a misericórdia de Deus se acabou de tanto esse povo sofredor e pecador, que Deus agora anuncia o juízo, e agora está até dando a data determinada para destruir A, para destruir B, para destruir C. E eu quero lhe dizer que é tudo mentira. Está escrito também em Éfesos capítulo 2, versículo do 4 ao 5. Todavia Deus é rico e misericordioso pelo grande amor com que Ele nos amou. Ele deu-nos a vida em Cristo, quando ainda nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nas nossas transgressões, porque é justamente por isso que nós entendemos que pela graça é que nós somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, para que ninguém se glorie. Aleluia. Não, porque fulano de tal já pecou muito. Eu vou determinar de que Ele, o Senhor Deus, vai derramar juízo sobre a sua vida, vai destruir, vai matar a sua família. Não é o Senhor Deus, não é nem Senhor, é o diabo, é vosso adversário, que está tentando matar, roubar e destruir, porque isso lhe é devido, é a função dele. E as pessoas, por não saber, pensando que são servos de Deus, estão servindo ao diabo, satisfazendo os seus desejos. Mas hoje eu vim aqui e dizer: para com isso. Para com isso. Não vamos aceitar. Veio um, veio eu, vai vir mais outros, que vão começar a contestar, para poder colocar em ordem a casa. E para poder dizer para você, meu amigo, independente da sua posição social, Jesus te ama, e Ele quer salvar a sua vida, e Ele quer abençoar-te na terra, fazer-te viver nesta terra com 100 vezes mais, e por final a vida eterna. Está escrito na palavra. E o segredo, a virtude do cristão, está em obediência. E obediência, primeiro, a sua santa palavra. Segundo, a doutrina da igreja que ele congrega. Terceiro, está na obediência de pregar o Evangelho sem causar danos ou sem apresentar o desejo de vingança própria, mas expressando o amor de Deus, mostrando a salvação generosa de Deus como um favor imerecido, mostrando o valor do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, mostrando que o sangue de Jesus nos liberta de todo o pecado. Aparece um santarrão, e quando a gente vai olhar a vida deles, o cara já fez tanta coisa ruim, e Deus foi capaz de perdoar os seus pecados. A Bíblia diz que ele jogou até no mar do esquecimento, e agora está se julgando tão importante, achando, já querendo vetar o perdão de Deus, para que Deus não perdoe os outros também. Para com isso, para com essa besteira, com esse desrespeito. Se você quer se promover diante de Deus, não precisa sair por aí fazendo essas besteiras. Eu estava falando para a irmã Maria, referência de uma irmã que eu conheci na cidade de Pendência, não vou mencionar nome, mas a irmã nunca subiu no púlpito para nada, mas era conhecida como uma mulher de Deus.
Porque a graça de Deus na vida dela, a forma de como ela se conduzia, de como ela falava, de como ela servia. Quando eu cheguei naquela cidade, o pastor João de Souza, o falecido, saudoso pastor, que me ensinou muito, e devo a ele o que estou fazendo aqui também, perguntou: você conhece a irmã Maria? Não vou dizer de quê, porque tem muitas Maria lá. E eu disse: não, é uma santa mulher de Deus. E ele dizia para o esposo dela: o Senhor foi agraciado com a mulher de Deus, que tem a sabedoria e que conduz com espírito de mansidão. Olha o que a Bíblia diz para a mulher de Deus: que a mulher de Deus, ela ganha o homem dela sem palavras, só pelo trato. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Ah, meu filho, está tudo tão diferente. É tudo tão diferente desse tipo de coisa que estão apresentando-se por aí. E não é que você é inválido, não, querido. Você foi até usado por Deus muitas vezes. Gente, as pessoas foram na vibe dos outros e perderam-se no caminho. A Bíblia diz: arrependei-vos e convertei-vos. Então arrepende-se, né? Voltai, povo meu, está escrito. Eu conheço aí pessoas que estão aí recebendo, eu escuto conversa deles que eu fico envergonhado, que foram mulheres de Deus, que eu acompanhei de perto e via Deus usar poderosamente. Se perdeu no caminho. O Senhor Deus é Deus de perdão. Você pode se consertar. Eu conheço homens que eram considerados homens de Deus, homens que eram usados profundamente na palavra, homens que tinham até mesmo o dom de profecia, e quando dizia, amarrava-se com a palavra de Deus. Hoje a gente escuta ele e a gente percebe que ele hoje profetiza para agradar A ou B, em troca de um carro novo, de um bom salário. Para com essa besteira. Porque para viver bem na terra, a Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece no acrescenta dores. Eu sou um desempregado 21 anos nessa cidade e me tornei empresário. Eu sou o desempregado mais bem sucedido da cidade de Mossoró. Criei toda a minha família. Não sou profeta de boca de mochila, não preciso dar profetada em nome de Deus. Não fico babando para agradar os poderosos, mas fico respeitando, honrando cada pessoa, respeitando e louvando a Deus pelo que eles são, pela posição que eles têm. Mas a minha posição como cristão é buscar no Senhor os benefícios do Senhor aqui na terra, prometido pela palavra. É isso mesmo. E por isso, querido, eu desfruto da essência do Evangelho, e mais ainda, eu sou um empresário, um microempresário bem sucedido. Abri aqui nessa cidade a oportunidade de abençoar a vida e de ajudar pessoas que, assim como eu, estava desempregado na adversidade, com família em casa, com fome, sem saber o que fazer. Deus clamando, buscando, suplicando a Deus. Deus se utilizou de pessoas, usou alguém que a gente nem conhecia. Se eu fosse contar para você de como chegou até mim, jamais poderíamos entender que podia ter vindo, mas Deus tem seus meios e não precisamos saber de tudo pela lógica. O cristão anda pela fé. E de repente Deus coloca em minhas mãos algo que eu venha desfrutar disso para angariar o pão para mim e para os meus. Quando eu percebi que podia abençoar outras vidas, eu tenho aí, graças a Deus, debaixo do sangue de Jesus, direto e indiretamente, dos que estão comigo, dos que já se rebelaram, mas que estão lá e que eu estou orando por eles. Sempre tem, em qualquer lugar, mas acredite, a bênção que o Senhor me deu foi maior abastança. E um dia Deus usou um homem por nome de Ailton Carlos, da cidade lá de Natal, o meu coordenador, e ele disse para mim: Assis, pode vir muitas pessoas depois de você, mas esse bolo, a fatia maior é a sua. Para que ele inventou de abrir a boca e profetizar isso? Deus cumpriu, porque Deus cumpre e vela para cumprir com a palavra daqueles que falam. É uma palavra de bênção, que profetiza bênção na vida das pessoas, que não fica feliz com a derrota dos outros, mas que profetiza bênção sobre a vida das pessoas. Acredite, nós temos aí aproximadamente um grupo, direto e indiretamente, mais de 350 pessoas, mais de 350 representantes de pessoas que hoje desfrutam dessa oportunidade que tive. Tem pessoas que hoje nem estão comigo, mas onde estão? Estão com a bênção de posse da mão. Tem uns que obviamente também não entenderam, acharam que para ficar bem tinha que tirar essa bênção de mim para poder ficar bem. O Senhor, você não está entendendo, querido. Ele foi o portador da bênção. Eu nem aceito que você o maltrate, como ele também não aceita que te maltrata. E o que você faz? Assim, oro pelos meus inimigos.
Ore e peça a bênção de Deus sobre eles. Você pode conversar qualquer coisa, mas você não pode se tornar o dono da justiça. Ah, mas foi através de mim. Então, se fez isso comigo, agora nada. Deus te abençoe, o Senhor é contigo, o Senhor lave o seu coração da má consciência. A Bíblia está escrito lá no livro de Hebreus, que quando nos aproximarmos do Senhor, o importante é que creia que Ele existe, que Ele é o galardão dos que o buscam. Qual é o método certo? É que nós chegamos com inteira certeza de fé, com o coração lavado, da má consciência, né? E assim nós possamos possamos nos apresentar diante dele com o coração puro. Isso mesmo. E aí, o que eu fiz? Eu não só desviei a nós, vosso reino, comecei a angariar o pão para outros. Aí cada pessoa que está desempregado, que está precisando, a gente anuncia nas redes sociais, a gente anuncia nos grupos locais. Querido, você não precisa ficar com dificuldade com a sua família, você não precisa ficar sofrendo vendo a sua família precisando das coisas e você não tem o que dar. Eu não tenho emprego, mas eu tenho uma oportunidade de trabalho que eu vivo há 21 anos e vivo muito bem, obrigado. Nunca tive empresa no meu nome, o estoque passou de 100 mil, tivemos que abrir empresa para legalizar a venda de produto, porque cristão tem que andar certinho. Glória ao nome de Jesus. Só andava em carro novo quando tive empregado. Em carro dos outros. Hoje eu ando em Corolla, carro do ano. Trabalho de Corolla, aleluia. Nunca precisei de dar uma profecia mentirosa em troca de dinheiro. Nunca precisei de pregar o evangelho da prosperidade. Olha aí, eu estou sentindo, receba aí. Olha a chave da casa, olha a chácara. Olha, isso tudo é baboseira. Isso tudo é desrespeito ao evangelho. Simplesmente clamei. O Senhor Deus disse, clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas novas e firmes que não sabes. Você não tem sequer ideia de que se você entrar por este caminho, clamando a Deus, suplicando a Deus, até orando por aqueles que te perseguem, mas se você usar o método de buscar a Deus, Ele vai anunciar coisas que você nem imagina, que você nem sabe. Aleluia! Coisas boas Deus tem para você, para te abençoar nessa terra e 100 vezes mais a vida eterna. Aleluia! E aí todo mês, aleluia, glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus. Todo mês nós pagamos porcentagem para cada um daqueles que se predispõem, envie, pega, representar o produto. Ele não só vem e chega, não estudou sobre, não sabe o que fazer. Não vamos colocar ele na rua sem saber o que faz. Não. É aí a grande diferença. Eu, como crente em Jesus, eu, como pessoa que foi alcançado pelo Senhor, e Deus usou pessoas para me ensinar, eu me aprofundei, estudei, paguei curso, justamente para me aprofundar, de saber como ensinar eles a performar no mundo dos negócios, de como viver melhor. Então, todos os nossos representantes têm no mínimo uma palestra motivacional de ensinamento por semana. Presta atenção que privilégio. 4 palestras de ensinamento motivacional que lançamos no marketing da empresa, que ensinamos como usar o poder de persuasão, que ensinamos como servir bem as pessoas, como fazer um serviço de qualidade, que ensinamos como não desfraudar o próximo, como não colocar o produto como se seja o ingrediente melhor, mas colocar o cliente na altura certa, se apresentar na altura certa como pessoa e mostrar o benefício que esse produto pode trazer para aquela pessoa, sem precisar de ganhar o pão da mentira, sem ter que inventar, simplesmente estudar e aprender a ação e a composição do produto para poder viver uma vida mais digna e ser abençoado diante de Deus. Acabei de revelar o segredo da prosperidade. É não desfraudar o seu próximo. É não mentir para o seu próximo. E aí estamos abençoando vida, ajudando pessoas. Hoje nós somos pessoas que temos o carinho e o respeito de muita gente. Muita gente que estava em situação adversa liga para a gente, é agradecido, quando nos vê, nos abraça com um abraço reverente, carinhoso e respeitoso, agradece a nós por nós trazermos até ele a palavra de ensinamento, por nós tirarmos um pouco do nosso tempo para oferecer um suporte de vida para ele. Quem sabe, meu irmão, você que está aí querendo se promover com a promessa
A promessa de matar A e B, dia tanto de tal, vai morrer fulano, com as profetadas mentirosas. Quem sabe, se de repente você virar ao lado da coisa, e agora você, não precisa você ser o mais sábio do mundo, tem entendimento para saber que se você sabe 10% a mais do que aquela pessoa, tem gente querendo até te pagar, e pagar bem, para aprender esses 10%. Então transmita o seu conhecimento para alguém, se não tem a graça e o desejo de oferecer de graça, como nós estamos fazendo, cobre sim, cobre um preço devido, mas ofereça benefício às pessoas, ajuda a se conduzir prudentemente, ensine-as que o menor é abençoado pelo maior, ensina a respeitar a hierarquia, ensina a respeitar a cada pessoa, ensine também a ser humilde, porque a humildade é a escada da honra, e você vai ver que você vai ser uma pessoa bem-sucedida na terra, vai ser uma pessoa... Hoje eu não tenho inveja, hoje eu respeito cada pessoa, eu não tenho inveja de ninguém, porque na verdade eu sou um homem bem-sucedido e alcançado pela bênção de Deus. Hoje eu só tenho amor no coração. Mas se alguém te maltratar, é porque essa pessoa não sou eu. E você não vai me maltratar de volta, assim não seria como ele. Seria bobagem estar falando o que estou falando aqui, a live de 1 hora. Nessa live de 1 hora eu quero te dizer que aquela pessoa que nasce de novo, como Jesus ensinou a Nicodemos, ela é conhecida pelo amor de Deus derramado em seus corações, ainda que amando menos, mas amando mais, fazendo de tudo e por todos os meios para alcançar as pessoas e levá-las a Deus através do Evangelho. Quer conhecer um crente verdadeiro? Olha aí como está o nível do amor dele pelas almas. Olha qual tipo de assunto mencionado por ele no dia a dia, onde ele chega. Ele fala mais das questões da terra ou do céu. Ele enfatiza mais o amor de Deus, o perdão de Deus, ou a justiça dele em nome de Deus. Aí você vai discernir quem é o homem e quem é a mulher de Deus. Mas vou voltar a dizer, estou terminando a live para dizer, para com isso. Para com isso em nome de Jesus. Não dá mais. Evangelho que desrespeita o Evangelho de Deus vai trazer condenação para você mesmo. Porque quando você fala em nome de Deus, o que Deus não falou, o preço é caro. E vocês, meninos, descansa. Vou só dar um conselho para o final. A hora está estourada, mas preste atenção. Atenção. Não passa mais, não dá like, não passa essas mensagens mentirosas. No grupo da igreja nossa aqui do Alto do Louvores, estava uma vergonha. Menina, tanta mensagem de matar e tal dia, não sei o quê. E aí eu comecei a combater isso. Cada irmão pessoalmente que ia vendo e dizendo, comecei a conversar com meu pastor, dizendo, meu filho, pastor, usa aí de algum, o pastor muito sábio, meu pastor é muito sábio, usou um método, mas olha o desrespeito, as pessoas não seguem o líder. No outro dia tem alguém botando de novo as mensagens. Sabe o que é o problema das pessoas? Elas não seguem o líder. Tem homens e mulheres de Deus que você pode se espelhar nele, que sua vida vai ser tão boa quanto a dele. Pessoas que não botam bedelho em vida de ninguém, senão para abençoar e senão para ajudar. Não manda mais mensagem. Pelo menos para o meu celular, cada que manda eu tiro, cada que manda eu corto. Não transmite mais essas mensagens mentirosas, desrespeitosas, cheia de pensamentos filactérios, de pessoas que não nasceram de novo, que não têm o amor de Deus derramado em seus corações e que têm desejo de matar, de destruir, de vingança e querem expor isso em nome de Deus. Não leve adiante esse tipo de mensagem. Essa mensagem é dita pelos covardes, é transmitida pelos covardes, e o salário desses é a morte, porque estão pecando, e pecando contra o Espírito Santo. E a Bíblia diz que para isso não tem perdão. É uma mensagem de alerta, é essa da palavra. Não minta em nome de Deus, para que não aconteça com você o que você jamais queria que acontecesse. Se volta, se arrepende, ainda dá tempo, pede perdão, vai nas redes sociais, pede perdão. Tem a cara de pau de volta lá, perdoa, pessoal. Eu estava meio levado aí pela vibe dos girai da vida. Mata bem, não sei o quê. Acaba com essa besteira. Evangelho, essência do Evangelho, simplicidade, o amor de Deus derramado em nossos corações. Só o amor de Deus pode alcançar as almas perdidas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Você sabe,
É uma alegria muito grande poder estar aqui para dar essa alerta para todos. Em nome de Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Qualquer coisa, estamos aí. Está aberto os comentários. Pode ficar à vontade. Nós estamos aqui. Não para fazer... não estou pedindo o seu like para me promover. Comentários sobre o quê? De Assis. Tem base bíblica o que você andou falando? Você só falou 2 versículos. Falou outros, mas nem falou referência. Sim, querido. Está tudo escrito nas páginas seletivas da Bíblia Sagrada. E eu te aconselho a você entrar por ela o mais breve possível. Porque o grande problema é que as pessoas são crentes do oba-oba, do disse-me-disse, de alguém falou. Mas o que está escrito na Bíblia é diferente. Disse-lhe o Senhor, na verdade vos digo. Aí vai. Aí ele vai dizendo, né, o que é necessário ser feito. Pela palavra, você é bem sucedido. O ensinamento da palavra já é diferenciado. É aprendendo do Senhor, primeiro sinal que o crente mostra. Outra característica para você conhecer. Tá? Outra característica. Aprendei de mim, disse o Senhor, que sou manso. Primeira característica do cristão verdadeiro é mansidão. Tá? E humilde de coração. Pessoa humilde. Ser humilde não é pobre. Não. Pobre de espírito. Mas ser humilde é entender que eu sou de baixo, ele é de cima. Que eu sou servo, ele é senhor. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Porém, o destaque do servo, para ser chamado de bom servo, é a obediência ao seu Senhor. Aleluia. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque se você fizer isso, aí agora vem o resultado, vem um salário. E aí encontrareis descanso para vossas almas. Bendito seja o nome de Jesus.